Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me diz uma coisa, você gosta de festas de casamento? Você se emociona, com aquela celebração? Quando você vai a um casamento, que tipos de lições aí você tira para a sua vida? As nossas, festas de casamento, são caracterizadas aí, pelo noivo, entrando na igreja, aguardando a noiva, no altar, que entra geralmente, vestida de branco. Mas esse momento do casamento é aí já um momento de finalização de um ciclo, de pessoas que se conheceram, namoraram, ficaram noivos, até o momento que partem para um casamento. As pessoas, gastam aí um tempo na preparação desse casamento, dessa cerimônia de casamento, da recepção, que geralmente não dura muito tempo, algumas horas. Mas você sabe que as cerimônias, de casamento, nos tempos bíblicos, povo oriental, ela não é bem assim, como as nossas celebrações. Você deve saber também que a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada de a noiva, em que o Senhor Jesus é o próprio noivo. Eu queria meditar com você nessa noite acerca de um ensinamento de Jesus, um dos seus discursos no livro de Mateus, em que ele vai pegar aí como para aquele ensinamento que ele quer dar para os seus ouvintes. Ele vai usar aí essa questão do casamento, vai usar essa imagem do casamento, essa celebração, quando um homem toma uma mulher pelas mãos para ser a sua esposa. Acompanhe comigo, nós vamos estar fazendo a leitura de Mateus, capítulo 25. Ouça o relato e veja aí que ensinamento o Senhor quis trazer para os seus com base nesse texto. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 25. Nós vamos ler os 13 primeiros versos, que nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes
aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu li os 3 primeiros versos do capítulo 25 do livro de Mateus. Se você fizer aí um estudo do livro de Mateus, você vai perceber aí que Mateus ele apresenta alguns discursos de Jesus. Não é? Nós temos lá, esse aqui é o 5º discurso de Jesus no livro de Mateus. E a gente tem aí, né, o primeiro, né, que é o Sermão do Monte, né, que nós estamos vendo às quartas-feiras, né, que ele vai falar aí acerca do discipulado, né, uns ensinos para os seus acerca dessa vida, né, a vida do discípulo. Depois nós temos aqui, no capítulo 10 as parábolas, né, acerca do reino. Capítulo 13, né, vai falar aí sobre relacionamentos, né, nessa nova comunidade. Capítulo 18, né, que vai fazer aí também algumas, Mateus vai trazer aí esse discurso de Jesus, né, algumas coisas em relação à lei e aquilo que Jesus está falando para os seus ouvintes. E aqui no capítulo 25, né, que você vai ver aí Jesus falando acerca da volta, acerca da sua volta, né? De como é que os seus discípulos deveriam estar preparados, né, para esses dias finais, Então, aqui no capítulo 25, nós vamos ter aí, né, 3 parábolas. Nós vamos ter a parábola das virgens, a parábola dos talentos e a parábola dos cabritos, né, e dos bodes. Você percebeu, não é, aqui que Jesus está falando aí acerca da noiva, daqueles que estão à espera desse casamento, e vai ter aí a figura do noivo. E é a demora da volta do noivo que vai distinguir aí aqueles que são tolos e aqueles que são sábios. O texto vai dizer aí que é preciso estar preparado para a espera e para essa longa espera. Vai mostrar que se você estiver esperando aí, achando que vai ser rápido, esse não é um comportamento adequado de um verdadeiro cristão. Mas a gente não está acostumado, né, com essa festividade de casamento que Jesus aqui está falando. E como era isso, né? Como é que se dava, né, essa questão do casamento? Se você olhar no capítulo 24, você vai perceber que os discípulos eles fazem aí uma pergunta. Eles vão dizer aí: olha, Senhor, diga-nos quando é que todas essas coisas vão acontecer, quando todas essas coisas sucederão, né? Que sinal haverá da sua volta? Você vai ver isso no capítulo 24. Aí Jesus aqui começa a ensinar a eles algumas coisas acerca do seu retorno, acerca da sua volta. E aí, quando um jovem, né, nesse tempo, encontrava, né, uma moça e queria se casar com ela, ele ia até a moça, né, já com um contrato de casamento, né? Ele ia à casa, né, dessa moça aí com
uma proposta, ele ia com um acordo legal. Havia os termos de como esse casamento iria acontecer, o preço ajustado, né, o dote, quanto é que ele estava disposto aí para desposar aquela moça. Então, ele ia à casa dela com essa proposta. E quando ele saía, todas as coisas estivessem lá organizadas, né? Tudo acertado, ele saía e dizia à sua noiva que voltaria para pegá-la. Ele estaria saindo para preparar o lugar aonde eles viveriam, mas que voltaria para buscá-lo. Depois de dizer isso, ele voltava para sua casa. O que a noiva deveria fazer? A noiva, ela ficaria na casa dos seus pais, esperando o regresso do seu noivo. E como é que ela ficaria? Pronta, preparada, para que a hora que o seu noivo chegasse, ela pudesse ir com ele. Ela ficaria pronta à espera. Não importa o horário, ela deveria estar pronta para viajar no momento em que o seu noivo chegasse. Então, nós temos aqui um cenário pronto. Jesus está contando aí para eles acerca de um tipo de casamento, de um tipo de celebração que eles conheciam bem. Está descrevendo aqui um tipo de casamento judaico na época da parábola. E quando esse noivo fosse buscar a sua noiva, era costume de que ele fosse acompanhado com os amigos até a casa da noiva. E a noiva também deveria ter aí as suas damas de honras, né? As virgens, que ao saberem, né, da chegada do noivo, deveriam ir aí com as suas lâmpadas para iluminar esse caminho. Eram 10 virgens que deveriam estar preparadas para esse cortejo, né? Até a casa da noiva, né? Que seria levada pelo seu noivo. Então é esse o cenário montado. Em relação a essa parábola, né? O noivo é Cristo. Mas a gente vai ver aí várias interpretações de quem é que seriam essas virgens, né? As sábias, né? As prudentes e as loucas, as nécias. Ó? Mas não é disso que eu vou falar com você aqui, né? Se era se essas virgens representavam, né? Os judeus, a igreja, se representavam a incrédulos e cristãos, se o texto faz referência a crentes nominais, né, e crentes verdadeiros. O que eu quero que você pense é o que o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Eles queriam saber alguma coisa. Eles, olha, Senhor, que sinais nós teremos aí da sua volta?
Aí nós temos aqui 10 virgens que estão à espera do noivo. Todas elas estão, ao olhar para elas, vocês não vão ver diferenças nessas mulheres. Elas estavam lá à espera do noivo. As suas lâmpadas acesas. Mas o noivo demorou a chegar. O tempo de espera foi maior. E aí diz o texto que elas adormeceram. E não há nenhum problema em adormecer. Porque tanto as prudentes como as loucas, todas elas dormiram. Mas apesar dos dois grupos terem dormido, havia diferença entre eles. Eles estavam, os dois grupos, saíram para esperar o noivo. Levaram as suas lâmpadas, olhando para elas. Você não percebia a diferença. Mas o grupo, os dois grupos, mesmo que isso não fosse visível, né, de um primeiro momento, mas os grupos tinham diferenças. Um grupo se preparou para a espera, o outro não. Havia azeite com um grupo, o outro não tinha se preparado para a demora do noivo. Então, olhando, você não percebia a diferença. Mas o tempo da espera revelou a diferença daquele grupo. Então, aquela aparência que para você eram todas iguais, você percebe que a aparência engana. As lâmpadas se apagaram, faltou o azeite. E quando isso ocorre, aquele grupo se destaca do outro. Aí o Senhor, elas tentam resolver, pegar emprestado. Mas há coisas que você não consegue pegar emprestado, não consegue pegar do outro, você precisa ter. À meia-noite, o noivo chega. Eis o noivo. Elas não conseguiram. E não conseguiram azeite, não conseguiram comprar o azeite. Ficaram de fora
da festa, das bodas. Ficaram de fora desse casamento. O Senhor encerra esse texto e é isso que eu quero que você pense. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas você sabe que ele virá. Então, o que você precisa fazer? Você precisa prudentemente esperar. A palavra aqui, o ensinamento de Jesus para os seus é esse: vigiai. Enquanto vocês estão esperando, vocês precisam ter um posicionamento. Vocês precisam tomar uma posição. E qual é a posição? Vocês precisam estar vigilantes. Vigilantes. Vocês precisam estar preparados, porque quando vocês ouvirem, eis o noivo, vocês precisam estar com as suas lâmpadas acesas, prontos para participar desta festa. Vigiar é estar preparado para a volta do noivo, para a volta de Cristo. Jesus disse para os seus discípulos, o livro de João vai nos mostrar isso. Não se turbe o vosso coração. Fiquem firmes. Não fiquem entristecidos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. E se eu for, eu voltarei para levar vocês. O discurso do noivo para a sua noiva era esse. E o Senhor fez para a sua igreja. O Senhor fez para os seus. Ele disse: olha, eu vou e volto para pegar vocês, para buscar vocês, para o banquete, para participarmos juntos de um banquete. Ele não voltou ainda. Senhor, quando é que vai acontecer isso? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que essas coisas vão acontecer? Será que está chegando? Será que está perto, Senhor? Será que essas coisas que nós estamos vendo agora, nesse momento, já é a sua volta? Vigiai. Não importa o dia, não importa a hora. Duas coisas são importantes e vocês precisam ter em mente. Uma, eu prometi voltar para buscar minha noiva. Segunda coisa, no dia que eu voltar, vocês precisam estar prontos, preparados para ir comigo. Não haverá tempo para fazer mais nada. Não haverá tempo para comprar o azeite. Vocês precisam estar preparados para quando eu chegar, vocês estarem prontos para ir comigo.
Não sabemos o dia nem a hora, mas ele virá. Então esteja preparado para esse encontro. Esteja preparado para esta festa, esteja preparado para este banquete. O sono não foi o problema, todas dormiram. Mas quando se ouviu, eis o noivo, eu estou aqui, pronto para te seguir, para acompanhar o Senhor. Que não falte o azeite na sua vida. Que não haja coisas pendentes para você resolver. Então olhe para a sua vida agora. Olhe para a sua vida neste momento. Noiva de Cristo. Precisamos estar prontos. Não é tempo de estarmos aí nos enchendo de mágoas, de ressentimentos, de palavras malditas. Precisamos olhar e saber que esse tempo é um tempo difícil. Vivemos num mundo mau. Precisamos saber que o pecado está aí a todo tempo batendo, querendo nos tragar. Então não basta vestir uma capa de religiosidade. Não basta. O grupo era igual. Eram 10 virgens, todas com as suas lâmpadas. Mas o tempo da espera revelou, de fato, diferenciou um grupo do outro. Levantar as mãos, cantar, orar, pregar. Não pode faltar azeite, unção, contrição, vida no altar. Precisamos estar prontos à espera do noivo que virá. Eis que vem sem demora. A demora não é de Deus. A demora é o nosso tempo. É porque vivemos nesta linha. O Senhor está no tempo dele. E quando ele voltar, eu e você, que estejamos prontos, lâmpadas acesas, cheias do azeite. Estaremos juntos nessa festa, estaremos juntos neste casamento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que Ele encontre a sua igreja, à sua espera. Grande abraço. Deus abençoe você. Até a próxima.